A história de Fred Krueger. Será que ele foi apenas um personagem fictício do cinema? Ou teve alguma história real que o inspirou? É isso que a gente vai ver hoje, aqui no podcast Conectados S.A. Fred Krueger, uma ficção ou uma história real? Muito bem, começando novamente aqui o programa Conectados, eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você durante um tempo, aí, uma hora, um pouco mais, um pouco menos, trazendo informação, mistérios hoje como tema aqui no programa Conectados, no nosso podcast da semana. Entrem, sentem, fiquem à vontade, porque o nosso programa está apenas começando, né, Sander? Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Ari? Tudo ótimo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Como passou a semana? Otimamente, Tudo bem. Como passaram a semana? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui no podcast Conectados S.A. Aqui é Sander e William com vocês. Ficaremos juntos mais ou menos uma hora aí, trazendo um pouco mais de mistério e informação para você hoje aqui no nosso vídeo pelo YouTube. Exatamente, né? Antes de começar o programa, eu queria só pedir para você seguir a gente aí nas principais plataformas digitais. A gente está lá no Spotify, você pode achar a gente também lá pelo Google Podcast, pelo Amazon Music, pelo Deezer e também pela Web Rádio Palmeira, né, Sander? Exatamente. Fred Krueger. Para você, ele foi apenas um personagem fictício do cinema? Ou será que existiu realmente uma história real por trás de tudo isso? É isso que a gente vai ver hoje aqui no podcast Conectados S.A., trazendo mais mistério para você. Exatamente, né? Você tem medo de filme de terror? Você tem medo ou não? Eu tenho medo, Sander. Eu tenho. Mas qual que é o medo assim que É você tem? estranho, né, cara? Eu já assisti o filme do Fred Krueger, do Fred Krueger, né? Não só Fred Krueger, Jason, tem vários filmes aí, Exorcistas, né? Mas aquele filme, aquele tipo de filme que a hora que vai aparecer como diz, aquela cena que é pra assustar, eu olho pro teto, pro chão, pro lado, Mas fica aquele é isso que a gente não no entende. Se a coração. pessoa vai para o cinema, vai para assistir aquela determinada cena, né? Exatamente, né? Né? Você que está assistindo a gente agora, você tem medo de filme de terror? Ou É. já passou por alguma situação que colocou terror em você, né? Que você passou por alguma situação que teve muito medo? É sobre isso que a gente vai tratar hoje, falando sobre um dos filmes mais polêmicos e que bateu recorde, eu não sabia, bateu recorde de bilheteria aí no mundo todo, inclusive com um orçamento extremamente baixo e que foi baseado numa história real, cara. Caramba, isso que eu fiquei mais impressionado, né? Como Exatamente. o Sander falou no início, a gente vai falar sobre Fred Krueger, né? Fred Krueger. Um assassino dos sonhos, vamos falar assim, né? Exatamente. Fred Krueger, ele teve, né, a sua história, né, contada no primeiro filme, A Hora do Pesadelo, que estreou em 1984. Imagina, em 1984. Né? Então, assim, foi um filme assim que marcou realmente aí, né, os anos 80, os anos 90 também, e que fez assim bastante diferença no ramo do terror, podemos dizer assim, no conteúdo, né, que tinha ali o filme, porque todos os outros filmes de terror ele mostra mais assim a parte normal, né, do dia a dia das pessoas, né, acontece normalmente assim, por exemplo. E ele não, ele só trabalha à noite, né? Só O trabalha Fred à Krueger noite, trabalha à noite nos sonhos, né? Também tivemos lá vários e vários outros conteúdos também contados em filmes assim mais próximos também ao Fred Krueger, mas assim um filme igual ao dele realmente próximo ao dele eu não vejo realmente ali algum, né? Por isso que, como disse, explodiu bilheterias aí no mundo Exatamente, inteiro, né? exatamente. Quer começar contando a história dele, Eri? É uma história um pouco triste, né, do Fred Krueger, né? Fred Krueger. Todo o roteiro, na verdade, do Fred Krueger foi baseado
infelizmente foi baseado no estupro coletivo, né, Sander? Exatamente. Então, o personagem, né? Frederick Charles Krueger. Não é história real. Não, Isso é o roteiro do filme, isso, né? essa não é a história real. A gente vai ler aqui apenas o roteiro do filme, né? É. Frederick Charles Krueger, nascido em Springwood, Ohio, em 2 de setembro de 1938, é fruto de um estupro coletivo ocorrido num velho manicômio da rua Elm, quando a freira Amanda Krueger foi trancada junto com 100 internos por dias. Durante toda a sua vida, ele foi capaz de se lembrar dos gritos de sua mãe. Caramba, né? Então essa que foi, assim, a história do filme mesmo, da ficção, Qual né? site que você está, Sandy? Aqui nós estamos no Google, Ah, tá. No mas Wikipedia? no Wikipedia Ah, também. tá. Uhum. Mas ele é o mesmo daquele, se você for naquele Cinepop, também Ah, tem. tá. Uhum. Cinepop, outros que contam história de filme também tem. Tá. Uhum. Entrevista a Vultura em 2014, né? O que inspirou o filme A Hora do Pesadelo? O diretor explicou que a história de A Hora do Pesadelo surgiu após ele ficar impressionado com o assassino dos sonhos que leu num artigo de uma revista, a Lia Times. Isso aí já passa mais pra. E daí já começa, né, o lado real da história, né? Que é onde o Crave, acho que é Crave que fala, né? Ele acabou desenvolvendo todo o roteiro aí para fazer o filme do Fred Krueger, uma das produções mais, como diz, mais de terror que foi feita até hoje. É um filme antigo, só que dá medo em muitas pessoas porque mexe com o psicológico da pessoa, principalmente a hora que a pessoa vai dormir. A, ela se depara com um ser que tenta matar ela de várias formas e como escapar, né? Porque você vê como que é a mente da pessoa, né, É um cara? pesadelo É um mesmo, pesadelo. né? O que que a pessoa pode fazer? O que que você faria se você estivesse sonhando e de repente se deparasse com Fred Krueger Mas na sua todo sonho, frente? né? Imagina toda noite você dormir, toda noite você sonhar ali com o Fred Krueger, né? Então é complicado. É, Quantos Fred Krueger existem? Quantos filmes, né? Tem o La Hora do Pesadelo, em 1984, né? Ele retorna ali A Hora do Pesadelo, A Vingança de Fred, em 1985, esse é o 2. A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, em 1987. E A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, em 1988. Todo um filme é próximo ao outro, né? isso. 2 anos no máximo de diferença aí. Praticamente, como disse, eles fizeram uma sequência de filmes, né? E todos esses filmes aí fizeram sucesso, né, Sander? Exatamente. E A Hora do Pesadelo 5 também, que tem aí na sequência, né? Então, bacana, foram vários filmes aí que vieram, né? E todos com um intervalo pequeno, porque às vezes você faz um filme, digamos, hoje, você faz um filme daqui 5 anos, 3 anos você vai fazer o outro, demora, né? Então fica meio estranho ali, né? Mas ele já seguiu uma sequência certa ali para realmente para fazer sucesso, como fez aí nos anos 80 e também nos anos 90, né? E saiu até um dueto, né? Vamos falar assim, né? Dele com Jason, né? Fred versus Jason, exatamente. Fred versus Jason. Eu assisti um pouco, não pude assistir inteiro, né? Mas disse que foi um filme também muito bom, né, Ficou com Sander? medo, não? Fiquei com medo. É aquele tipo de filme, né? Que, tipo, se tem medo de negócio de sangue, massacre, essas coisas, né? Mexe muito psicológico a pessoa, porque praticamente quase todo ser humano já teve pesadelos, né? E a hora que você assiste não só Fred Krueger, mas tem uma infinidade de filmes aí que mexe com o teu psicológico, né? Inclusive, se você não assistiu ainda O Exorcista, né? É um filme extremamente pesado, né? Pesado, É pesado. pesado pra caramba. A Freira agora que surgiu também, Exatamente. pesado também, São né? filmes que mexem muito com o seu psicológico e caso você não Isso. saiba, a maioria desses filmes são todos baseados em fatos reais.
tá? Isso. Então, ainda mais por isso ainda que mexe com o seu psicológico, né? Quando a gente fala assim, em filmes baseados em fatos reais, não quer dizer que a história realmente que aconteceu, que acontece no filme, aconteceu ela inteira Exato, ali né? na casa da pessoa, né? Aconteceu na história da vida daquela pessoa, por exemplo. Não Exato, existiu né? a pessoa em si. Quando a gente fala aqui sobre que filmes foram baseados em histórias reais, não quer dizer que toda aquela história daquele filme existiu realmente ali tudo, o personagem realmente existiu da forma como um todo. Não, não, mas às vezes só uma pitada daquela história. Já Exatamente, né? teve ali o início, a partir daquele pedacinho da história ali que começou a acontecer o filme, né? Foi escrito o filme. Então não é quando é baseado em fatos reais que realmente aconteceu todo aquele filme através da história, né? Mas às vezes deu início ali naquele ponto principal, né? Exatamente. E isso que aconteceu com o Fred Krueger, né? O Fred Krueger tem uma história, como o Sander já havia comentado aqui, né? Que é um personagem fictício de série de filmes de terror da Nightmare on Elm Street. Eu não sei se eu falei certo isso, né? No Brasil, A Hora do Pesadelo, e em Portugal, Pesadelo em Elm Street. Fred é um assassino de crianças na fictícia Springwood, que após ser queimado por pais vingativos, passa a atacar adolescentes em seus sonhos. Aí explica, né, no roteiro do filme, porque que ele tem, como diz, o rosto todo deformado, né? Se você for pegar bem e analisar esse filme de terror, geralmente tinha um capuz, tinha uma máscara, tinha alguma coisa que cobria a pessoa. O Jason é um, né? Que tem uma máscara que cobre. O Craven, Craven, acho que é a pronúncia do cineasta. Ele tentou fazer algo um pouco diferente, né? Colocando o Jason, ou do Fred Krueger, meio que de cara limpa, né, Sandra? E colocando as cicatrizes de como ele ficou todo queimado, né? Por que Então, ele ficou queimado? Você sabe ou não? tá. Os residentes da rua Elm colocaram gasolina e atearam fogo no local em que Fred Krueger passava as suas noites. Com medo da morte, ele invocou demônios que tinham como poder tornar real os pesadelos daqueles que se tornariam suas vítimas. Ficou com raiva daquilo tudo, né? Imagine, cara. E assim Fred Krueger se tornou imortal e um dos maiores assassinos de todos os tempos. Rapaz, então o negócio aí é. Foi pesado, né, pro lado do Fred Krueger ali em todo o roteiro, né, Sandra? Exatamente. Quais são os poderes de Fred Krueger? Sua única habilidade, mostrada nos filmes, é a capacidade de viajar através dos sonhos e ser eterno. Então, pode-se presumir que muitas de suas habilidades mais estranhas, do Fred Krueger, como andar no teto, são, na verdade, poderes que ele roubou de crianças cujas almas ele consumia. Caramba. O cara era mal mesmo, né? Ele é um cara que. Eu não lembro no Jason versus Fred Krueger. Quem que Jason. venceu? Procurar aqui, cara. É, Também não tô lembrado muito desse filme, foi não. um. Eu acho que acho não, foi um filme que chamou muita atenção, né? Mas eu não assisti ele inteiro. E eu fiquei na dúvida agora, quem será que conseguiu vencer? Porque o Fred Krueger, pra matar ele, acho que teria que tirar ele de dentro da cabeça da pessoa, né? É E o verdade. Jason, ele é uma pessoa física, né? Ou seja, acho que nem físico não é, acho que é meio tipo um fantasma, né? Um fantasma físico, vamos falar assim, né? O que será que, como diz quem dos dois será que venceu na luta entre Jason e Fred Krueger? Fred Krueger ganhou. É? É. Como? Pois ele não pode viver sem a cabeça no mundo real. O Jason foi aprisionado no pesadelo dele. Ah, tá. Entendeu? Legal. Interessante, cara. Eu vou procurar até esse filme, vou assistir. Eu também. Fred versus Jason. Depois dessa, eu vou tentar entender o que que aconteceu no Esse é um filme. filme já de 2000 mais ou menos aí, né? Mais ou menos. 2000 e década de 2000 mais ou menos aí. Já deu pra você entender, né, todo o contexto aí do filme do Fred Krueger, E né? agora, Ari, explica pra gente aí qual que foi realmente ali a história real que deu ao autor
o escritor ali, a inspiração para criar aí todo esse cenário que a gente viu aí dos filmes do Fred Krueger. Pra você ver como é que é a cabeça do ser humano, né, cara? É aquilo, se você der asa pra tua imaginação, ela voa. Ela voa e pode retirar, como disse, te tirar do teu próprio corpo até te causar a morte. Aí, como disse, se você não se cuidar até com teus próprios sonhos, né? Até onde eu li, até onde eu pesquisei, na história real que incentivou, né, o cineasta Craven a fazer o filme, criando aí o personagem Fred Krueger, né? Partiu dos sonhos de uma criança que tinha medo de uma pessoa que perseguia ela à noite nos sonhos. Cara, isso foi uma história real, inexplicável para vários cientistas, vários médicos. E essa criança, toda noite, ela escapava de uma pessoa no sonho dela, tentando matar ela. Imagine, cara, o apuro dessa criança, cara. Até que chegou ao ponto dela não querer dormir mais. Ela não queria dormir mais, não aguentou, e quando ela tem uma hora que você não aguenta, né? Ficar acordado o tempo todo. E ela acabou dormindo, e esse ser no sonho veio e acabou matando ela. Tanto é que ela acabou morrendo de ataque, deu um infarto, né? Deu um infarto na criança, ela acabou morrendo. Daqui a pouco eu vou ler bem certinho, mas ali ela morreu, segundo o que os médicos falaram, foi de infarto. É meio que uma morte súbita, né? Sem explicação. E esse mesmo fato aconteceu também com uma família do Camboja. Acho que, não sei se é tribo que fala de uma etnia chamada de Ramon. Acho que é esse o nome. Desculpe se eu não estou falando certo, né? Parece que é Ramon, o nome da Ramon, da etnia. E tiveram um surto coletivo. Se não me engano, 18 a 20 pessoas morreram com o mesmo sintoma. E aí elas já haviam notificado que havia uma pessoa também correndo atrás delas nos sonhos, se transformando em pesadelo, né? E elas acabaram morrendo do mesmo motivo, infarto. Acabaram morrendo, tendo um ataque cardíaco, mortas por essa pessoa. Ou seja, uma morte súbita, que estavam dormindo. Muito estranho, né, Sander? Você tem um artigo aí, Ari, Tem. dessa notícia? Tem. Se quiser. Eu vou mostrar aqui para você, Sander, aqui, ó. A Hora do Pesadelo, enigmático evento real que inspirou Fred Krueger, né? Você pode procurar lá, a gente está lendo aqui Aventuras na História, no uol.com.br, tá? Sem nunca ter escrito um roteiro de terror antes, Craven criou um clássico do gênero cinematográfico após ficar perturbado lendo um artigo de jornal. Ele leu um artigo de jornal, Sander, e acabou vendo aqui com um suéter listrado e sua luva com lâminas afiadas nos dedos, que é o que ele usava, né? Fred Krueger se tornou um dos assassinos mais favoritos de todos os tempos na história dos filmes de terror, fazendo a Hora do Pesadelo uma das maiores franquias de todos os tempos na história do cinema dentro do seu gênero. Em 84, na fictícia Springwood, o raio, após ser queimado vingativo, passa a atacar pessoas durante os sonhos. Essa seria a parte do roteiro, né? Isso é história do cinema mesmo, né? A morte causada pelo bicho-papão impiedoso acaba se manifestando na vida real de suas vítimas. A única de escapar de Krueger é simples, mas praticamente impossível de resistir não dormindo, né? Daqui o que poucos sabem, né? Porém, que a inspiração de Craven escrever seu roteiro surgiu do acaso. Ele começou a criar a história depois de ficar perturbado com um artigo real publicado na LA Times, né, que é um jornal americano, né? Conforme explica o artigo de Collier, um fato curioso é que Craven começou a escrever seu primeiro roteiro de um filme de terror sem nunca ter escrito algo do gênero antes, mas da onde ele tirou tamanha inspiração, né? Em entrevista Vulture, o Sander já deu um spoiler antes ali, né? Em 2014, o diretor explicou a história de A Hora do Pesadelo surgiu ele ficar impressionado com um assassino dos sonhos que leu no artigo da LA Times.
A matéria falava sobre uma família de refugiados do Camboja. Lá do Camboja. Camboja, se não me engano, é China, né? É porque eles lá do lado dos países asiáticos, né? Se eu não estou enganado. Que chegou nos Estados Acho Unidos. que era na África, né? Não, Camboja, acho que é lá para aquele lado lá da. É, Procurar vamos ver bem na certinho. hora aqui, É. cara. Para fugir do genocídio de massa de regime de Creme Vermelho. Até aquele momento, tudo parecia bem. Entretanto, o filho da família passou a se recusar a dormir. Imagine a criança, um dos filhos, né? Não queria dormir. E ele disse aos pais que tinha medo de que, se dormisse, Asiático, país asiático. fazia asiático, né? Camboja, lá na região sudeste do continente asiático. É um país asiático. A coisa que o perseguia o pegasse, então tentou ficar acordado por vários dias. Imagine que a criança ficar acordado por vários dias. Quando ele finalmente adormeceu, seus pais pensaram que a crise havia acabado. Então ouviram gritos no meio da noite. Quando chegaram até ele, ele estava morto, né? Você já teve algum sonho assim estranho? Se quiser marcar aí nos nossos comentários aí algum sonho assim que você. Um sonho não, um pesadelo. Qual foi o pior pesadelo que você já teve? Pesadelo a gente lembra, né? Às vezes sonho a gente acaba não lembrando. Mas pesadelo e com certeza a gente lembra. Se você tem algum assim diferente, um assim, a gente lembra, né? Algum assim que foi, mas aquilo não foi só um pesadelo. Alguma coisa assim que veio na minha mente ali e acabou fazendo aquilo na minha cabeça, por exemplo. Escreva nos comentários aí pra gente poder ler junto aí com vocês depois. Você teve algum pesadelo, Jari? Ah, Pesadelo forte assim, cara? bastante. Com certeza você lembra, né? Quer de acordar suado, Isso. cansado, Tem algum que respiração. você quer compartilhar com a gente aí no nosso programa? Cara, eu já sonhei que. Você já viu na Índia, acho que é meio comum aquelas cobra naja? Aquelas que a cobra naja ela consegue ficar em pé quase que na ponta do rabo, né? E eu sonhei com uma daquela, cara, nos pés da minha cama, cara. Pense no desespero e no sufoco que eu passei no meu sonho. Era um pesadelo, lógico, né? Mas depois eu acordei, não aconteceu nada comigo. Mas eu acordei com o coração acelerado, acordei suando e com a respiração pesada, cara, só por causa daquilo. Agora imagina, né, cara? Então, com pesadelos é bom você se cuidar, cara. Não é. Às vezes a pessoa. Dizem que pode até sofrer um ataque cardíaco, né? É, né? Verdade. Você já teve algum pesadelo, Sander? Teve um que eu contei aqui já, quando a gente Que você fez sonhou com o. uma múmia, é isso? Não, não é múmia. Não sei se foi múmia mesmo, não sei se foi sonho mesmo, assim, como eu passei pra vocês no programa lá, né? A gente fez um programa que eu contei, foi sobre É lobisomem? isso, lobisomem. Vampiros também, a gente fez sobre Isso, vampiros. aí eu contei do sonho que eu tive aqui, né, com uma múmia. Eu era criança e eu tava doente, eu lembro que eu tava doente, não sei se era garganta, infeccionada, febre e tal. Não sei se foi um sonho ou foi um delírio da febre, realmente, ali, né? Eu tinha aqui uns 7, 8 anos, mais ou menos. E assim, eu lembro que eu tava na minha cama, né, deitado, assim, era noite, a luz estava acesa e eu tava mal de dor de garganta. Pode ser um delírio, realmente, ali que eu tive Pode ser. da febre, né, tal. E eu vi uma múmia, cara. A múmia chegou do meu lado, aqui assim na cama, me olhou da cabeça aos pés, assim, me olhou, ela tava de pé, né? Me olhou, não fez nada, ficou me olhando um tempo, pegou e saiu. Foi atrás do guarda-roupa, assim, sumiu. Eu fui atrás ali na hora pra ver ali depois, né? Fiquei com muito medo, realmente eu lembro. Até eu nunca esqueço esse pesadelo que eu tive. Não sei se foi um pesadelo, foi um delírio da febre, como passei pra vocês. Mas foi bem intenso mesmo, cara. Bem diferente. E esse sonho que eu tive também ali, quando eu falei, a gente fez o programa sobre vampiros e tal ali. Esse sonho que eu tive com vampiros, cara, que eu entrava. Era um lugar assim, tipo um saguão de um shopping. Todo de vidro, assim, bonito lugar. Troço chique mesmo, cara.
E daí tava cheio de pessoas assim, diferentes ali. Todo mundo andando pra lá e pra cá, assim, tal. E no momento, assim, eu tava eu e mais uma pessoa. Não sei quem que é que tava comigo lá. Não era eu, né? Não, não era, não, não era você. Não parecia a pessoa realmente ali. E daí, acabou. Eu acabei vendo aquelas pessoas, as pessoas assim, todo nariz empinado ali e tal, bem É, arrumadas. vampiro diz que é cheio de panca, né? E cheio de panca, exatamente, tudo assim e tal. Conversando e tentando puxar pessoas, tentando convencer as pessoas a entrar naquele lugar ali que eles estavam. E nós estávamos sentados no sofá, nós estávamos somente observando, né? E o que acontece? Que daí, na hora assim, a gente viu assim, eu e essa pessoa que estava comigo, essa aqui não é um bom lugar. Aqui não é um lugar pra gente ficar. Nós temos que dar um jeito de sair daqui. Só que pela porta da frente não tem como, porque está entrando gente, eles querem convencer as pessoas a entrar aqui. Como que a gente vai ser por ali? Não tem como, né? E, e as pessoas todas entrando e conversando e tal e tal. É, tivemos a ideia de descer ali, tentar achar um outro lugar onde tivesse uma saída por baixo, alguma coisa assim. Eu lembro que a gente desceu umas escadas escuras assim, de repente dá uma escuridão, tipo um calabouço lá embaixo. E ali eu vi vampiros matando pessoas, ali com mordida no pescoço e tirando sangue mesmo, matando as pessoas ali. Ô, louco. Então, e ali eu falei, não, a gente pode estar aqui, então saímos para um outro lugar ali. Daí que a gente viu uma luz ali, um quarto diferente, branco assim tal. E a gente conseguiu acabando saindo dali. Mas foi uns pesadelo mal mesmo, assim, cara. De você ver ali, sabe? Não sei descrever assim bem realmente a sensação, mas foi estranho. É complicado, né? Você Porque teve algum pesadelo? Marca pra gente aí. Conta pra gente mais ou menos aí. Algum pesadelo, não importa o tipo de pesadelo, pode contar pra gente aí, pra gente poder ler junto daqui depois, beleza? é, a gente fica, desculpa, a gente fica meio assim até com o filme do Fred Krueger e outros filmes que são baseados em fatos reais, né? Inclusive eu tenho aqui, a gente tem no nosso estúdio aqui uma placa, né, que fala que a lei da mente é implacável. Por isso, cuide da sua mente, né? Que o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, e o que você acredita torna-se realidade. Ou seja, é tudo fruto da tua própria mente, né? Tudo, como diz, antes de ser criado para fora, é criado na mente de alguém, né? Exatamente. Como diz, desde esse copo que está aqui em cima da mesa, antes dele ser ninguém, não foi feito do nada. Pá, estalou o dedo, tá pronto o copo. Foi criado na mente de uma pessoa, passado possivelmente para um papel, feito um projeto e se transformado isso aqui na vida real num objeto físico, né? Mas tudo iniciou lá no fundo, no cérebro, lá na mente, para ser criado. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente, cuidado com o que você fala, porque a partir desse momento pode ser que se torne-se realidade. E o filme do Fred Krueger trata muito bem disso, né? Porque se a pessoa não cuidar o que ela está pensando, ele toma conta. Toma Exatamente. conta e pode levar a óbito a pessoa, né? Exatamente. Então, para você ver assim o quanto, por exemplo, você falou da mente ali. Pense na mente do diretor, do autor desse filme, por Isso que eu ia exemplo, né? falar. Isso que eu ia Ele falar. pegou, ele leu uma matéria numa revista, onde tinha uma notícia, né, sobre um garoto do Camboja que não conseguia dormir, relatou lá que tinha alguma coisa assim que o perseguia nos sonhos, ele não queria mais dormir, né? Provavelmente algum tipo de demônio, alguma coisa assim ali, né? É, com Que certeza. tava para tirar a paz realmente ali da criança, né? E ele acabou lendo essa notícia, né? E criou realmente um personagem para ali que fez sucesso, né? Nos anos 80, nos anos 90 e faz sucesso até hoje, né? Se a gente tá falando aqui porque é lembrado e é falado até hoje, né? Até hoje. E então, assim, para você ver, né, o quanto, por exemplo, a mente, né, do escritor ali, do autor do filme, trabalhou realmente para poder É, criar um filme, né? A partir de uma simples história que ele leu numa revista, ele criou todo aquele mundo ali do terror com relação ao Fred Fred Krueger. Krueger.
Só lembrando você, né, e tudo isso aqui que a gente tá falando não tá saindo da nossa imaginação, não. Tá? Como sempre, eu vou deixar os links na descrição, ou tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando o nome dos sites e tal, das fontes, né, que a gente tá retirando tudo isso, e você próprio pode ir lá e acessar, e como diz, acessar essas informações, né, a parte fictícia do filme do Fred Krueger, e a parte real. Eu só queria terminar aqui, que tem uma informação aqui importante sobre a parte real do filme do Fred Krueger. Qual site está? Eu tô aqui no Aventuras na História do Aventuras na História wall.com.br. Você pode Tá, entrar lá. eu tô em outro aqui, depois que terminar esse, Ah, eu tá. leio aqui também. Então, você que está assistindo agora, gente, né? Você pode acessar essas informações direto no site lá, tudo que a gente tá falando. Mas olha só que interessante que está aqui, ó. Os óbitos aconteceram na cidade do Camboja, de Laos. Vale ressaltar, porém, que nenhuma morte foi relacionada uma com a outra. O Collyer recorda que o último destes homens que morreu durante o sono foi encontrado sem vida em uma cafeteria. Ele estava próximo ao seu armário, onde foi encontrado comprimidos para dormir e jamais retornou, né? As histórias dos refugiados do Sudeste Asiáticos que morreram durante o sono, embora bizarras, passaram a ser relatadas com frequência, chegando a ser nomeadas como o nome da doença, né? Que eu não lembrava já hoje, agora está aqui o nome bem certinho. Síndrome da morte noturna súbita e inexplicável. Ela tem uma sigla que se chama SANS, né? O distúrbio noturno afetava entre 20 e 30 anos do grupo étnico chamado de Hmong, acho que é mais ou menos isso que se pronuncia, que foram perseguidos no Laos após recrutados pela CIA e concordado em lutar contra os norte-vietnamitas na Guerra do Vietnã. Cara, eu fico pensando assim, né, cara? Você tá numa guerra, aquilo já mexe. Eu conheci pessoas que lutaram na guerra, cara, na Segunda Guerra. Eu conheci um senhor bem de idade, ele ficou perturbado até morrer. Para você ver como o filme do Fred Krueger foi muito bem feito, né? Essa pessoa com quem eu conversei, ela falava que a coisa era tão real que quando ele estava dormindo, ele ainda estava matando pessoas na guerra. Cara, então imagine como que fica o psicológico de uma pessoa que passou por uma guerra, né? Hoje nós estamos em guerra. Nós não, né? O planeta está em guerra. Vamos falar assim, diretamente também o Brasil pode ser que tá por meio aí, né? Agora imagine o psicológico dessas pessoas que estão sofrendo nesse exato momento as ações da guerra no nosso planeta. Como que está a criança, jovens, adultos, pessoas idosas sofrendo as consequências de uma guerra, a doença psicológica que pode se formar na cabeça dessas pessoas, né? E lógico, aproveitando isso, né? O diretor que criou Fred Krueger criou todo, como diz, um personagem ali e acabou fazendo sucesso no mundo todo, explodindo bilheteria aí com o famoso Fred Krueger, né? Fred Krueger, verdade. Mais ou menos isso. Nós estamos aqui no site tudoterror.com.br, né? A Hora do Pesadelo foi inspirada por essa história real. Vou ler bem rapidinho aqui. A Hora do Pesadelo chegou aos cinemas em novembro de 1984 para amedrontar todos os seus telespectadores com o icônico vilão Fred Krueger. Mas vocês sabiam que o diretor e criador Wes Craven se inspirou em uma história real para criar o filme? Craven disse que teve a ideia para o filme depois de ler uma matéria numa revista sobre um jovem garoto de uma família do Camboja que era perseguido por terríveis pesadelos enquanto dormia. Ele disse a seus pais que ele estava com medo que, se ele dormisse, a coisa que estava perseguindo, ele conseguiria o matar. Então, ele ficava acordado por dias às vezes. Quando ele finalmente dormiu, os pais pensaram que a crise tinha acabado. Então, eles ouviram gritos no meio da noite. Quando eles chegaram no garoto, ele já estava morto. Ele morreu no meio do pesadelo. Aqui tinha um jovem tendo uma visão de um terror que todos os mais velhos negavam. E essa se tornou a linha central para o filme A Hora do Pesadelo.
Para você ver, né? Então a ideia aí do filme, né? Partiu dessa história, que é uma história real, que o Sander acabou de falar, que eu falei também, né? Os jornais da época noticiaram isso aí muito, né? E é lógico, o cineasta aproveitando, né? Acabou trazendo aí para os cinemas essa, vamos falar assim, que até é uma bela obra de arte, né? Assustadora, mas é uma bela obra de arte, né? Que acabou impactando aí o planeta inteiro. Mas não é só o Fred Krueger, né, cara? Mas é o Jason. E o Jason Como também, né? o Jason, qual é que é a história, né? Do Jason, né? Pra relembrar aí o Jason, né? Afinal de contas, o Jason enfrentou o Fred Krueger, né? E perdeu. E perdeu. Perdeu. Ô, Jason, perdeu pro Fred Krueger? Fred Krueger aprisionou ele num sonho. Cara, Jason eu tô dormiu, curioso, cara. Eu assisti só o comecinho, eu vou assistir esse filme, cara. Jason dormiu e ele pá, aprisionou o cara. Jason, né? Então nasceu prematuro entre setembro e dezembro de 1946, à meia-noite de uma sexta-feira 13. Puxa, que medo que Que já dá, medo, né? hein, cara? Qual Então, que é o site que você tá, Sander? tô no esse aqui do Google. Esse é do Google. Né? Sua mãe acreditava que ele havia morrido afogado no lago do acampamento Crystal Lake em 1957, aos 11 anos de idade. Ele sobreviveu e se tornou um homem grande, deformado, rude e silencioso. E psicopata E também, né? psicopata, né? Lógico, né? Psicopata também, né? Caramba, né, cara? Por que que o Jason mata as pessoas? Jason persegue e mata. Como que o Jason mata mesmo? Qual é que é a forma que ele Tem um utiliza? facão, Ah, né? é exatamente, facão. Tem um facão. Exatamente. É. E mata no acampamento Crystal Lake, né? Sentindo uma necessidade ardente de vingar a morte de sua amada mãe, Pamela, e o abuso que receberam em grande parte devido à deformidade de Jason. Então ele nasceu prematuro, nasceu com algumas deformidades no corpo, né? E todo mundo tirava sarro dele e tal, né? Sofria bullying, né? Sofria bullying e A tal, e linguagem de hoje. acabaram matando a mãe dele também. E aquilo ali que ele pensou em se vingar a vida toda ali, das outras pessoas. Por isso que acontecia tudo aquilo no filme, né? Exatamente, né? Antes de continuar, Sander, eu queria só falar para você mais uma vez, né? A seguir a gente nas redes sociais lá, tá ok? Você pode ouvir a gente, achar a gente lá pelo Google Podcast, pelo Spotify, pelo Amazon Music, e também pela Web Rádio Palmeira, certo? Exatamente. Qual que é a fraqueza do Jason? Fraqueza. Ser lembrado de sua mãe pode, pode parar o Jason. A ressurreição de Jason não permite que ele recupere rapidamente de um trauma extremo. Ele pode ser impactado, prendendo-os nas águas do cristal do lago Crystal Lake. É interessante, né? O filme Legal, né, teve cara? vários e vários filmes, né, aí do Jason. É a mesma coisa daquele filme também, A Hora do Espanto. Foi um dos primeiros filmes ali onde dava medo realmente com relação a vampiros, né? Ah, sim, com certeza. Ali os vampiros realmente eram complicado, ali, que eram bem maus, podemos dizer assim, ali naquele filme da Hora do Espanto, É. né? Por isso que surgiu toda aquela história também ali. Acho que só teve A Hora do Espanto, teve alguns filmes, né? Não foram tão muitos, né? Mas também foram filmes marcantes mesmo, né? Exatamente. Eu só queria falar para você que caso você tenha interesse em assistir esses filmes, eu vou deixar o link na descrição do Amazon Prime lá. Dá uma passadinha, dá uma olhada ali no link da Amazon Prime. Entra lá no Amazon Prime lá e dá uma verificada. Lá tem Fred Krueger, tem Jason e tem uma infinidade de filmes aí para você assistir. Tá entrando pelo link aqui, acho que para você acessar lá e até para assinar vai ter umas vantagens lá para você, caso queira assinar. Só entrar pelo nosso link que vai estar na descrição do vídeo, tá ok? Exatamente. E 5 casos reais que inspiraram os maiores clássicos do terror no cinema. Sabe qual que são, não? Quais? Vamos ver aqui.
A Bruxa de Blair, Esse filme. inspirado em história real. Qual que seria o outro? O Exorcista, de Você teve 1973. coragem de assistir O Exorcista? O antigo até dá pra assistir, cara. Agora, esse novo aí, não sei. Eles fizeram bastante É muito, efeito, né? muito efeito, e muito, mexe muito com o psicológico, Não é que né? eu assisto, não gosto de assistir filme de terror, não vou mentir assim, não curto muito, sabe? Alguns apenas, os mais clássicos assim a gente assiste. Mas eu não curto muito porque te traz assim um sentimento pesado. É, exatamente, né? Não todos, né? Mas alguns, ou esses mais fortes assim, deixa um sentimento ruim, assim, pesado. Às vezes você sai do cinema assim, digamos, você vai assistir um filme de terror no cinema, você sai pesado de lá, você sai com um sentimento ruim, assim, sabe? Isso que eu não curto, não é É, pelo medo da situação, porque a gente sabe que aquilo é uma ficção, né? As telas são uma ficção, mas te dá aquele sensação ruim, assim. Eu acho que é por isso, assim, sabe? é. Eu também não. Mas é bacana, tem muita gente que gosta, né, e tal. Eu acho bacana. Eu gosto, assim, desses clássicos, como a gente comentou aqui, É, né? Esses eu exatamente. assisto realmente ali e tal. Mas esses que estão fazendo hoje em dia tem muita, Tem muito. alguns aí que sai fora Tem muitos aí que tem muito, assim, efeito, né? efeito, né? De hoje, né? Então daí dá mais terror mesmo, né? É. Para as pessoas, né? O Exorcista de 1973, qual outro? O Massacre da Serra Elétrica, Esse filme consagrou a história do cinema em dos clássicos do gênero, né? e Invocação do Mal também. Invocação do Mal, acho que eu tô confundindo. A menina que sai do poço? Não. Invocação do Mal de 2013. Ah, sim. Foi o fato da trama ser inspirada em uma história real, e isso inclusive foi usado na publicidade do filme. Dos anos 70, o casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, ajudou uma família aterrorizada por eventos estranhos em sua casa no interior de Rhode Island, nos Estados Unidos, né? O casal afirma que a investigação do caso, conhecido como é, Harrisville Haunting, Assombração em Harrisville, caso Harrisville, a assombração foi investigado, foi a investigação mais intensa realmente que teve ali naquele local e perturbadora e foi convincente e importante ali para o diretor fazer, o autor fazer o filme. É baseado nesse fato real que aconteceu lá nos Estados Unidos. Esse é o Evocando Espíritos, né? Invocação do Mal, em Invocação do Mal. 2013. Invocação do Mal, 2013. Brinquedo Assassino, Opa, 1988. esse aqui é Chuck, o famoso Chuck, né? E saiu Chuck. vários filmes do Chuck, né? Vários filmes do Ah, Chuck. o Chuck já chegou. Tem gente que não consegue na vida real, ele conseguiu até conseguir uma noiva, né? A A noiva do trama, Chuck. a trama foi baseada no caso de um boneco verdadeiro que supostamente atormentou a vida de uma família em 1896. Caramba. 1896. Uma empregada praticamente de voodoo, segundo a história. Descontente com seus patrões, resolveu fazer algo para retribuí-los. Ela deu um presente ao filho do casal, um boneco de 1 metro de altura e recheado de palha, que tinha um rosto humanizado e se tornou muito adorado pelo garoto. Ele decidiu chamar o boneco de Robert. O boneco se tornou companhia inseparável do garoto, e seu pai costumava ouvi-lo constantemente falando com o boneco. E isso seria normal se os pais não ouvissem o garoto respondendo a si mesmo com uma voz completamente diferente da sua. Ô, louco. Coisas estranhas começaram a acontecer e os vizinhos diziam que ver Robert, o boneco, aparecer na janela quando a família estava fora de casa.
Quando algo errado acontecia, seus pais diziam ouvir risos do boneco e podiam jurar ver o vulto de Robert do boneco correndo ali pela casa. Então, quando seus pais entravam no quarto, encontravam-no bagunçado, com móveis virados, com o menino encolhido, com medo e com o boneco nos pés da cama sentado. Se é verdade ou não, não sabemos. Mas segundo aqui, Mas que é estranho, né? segundo foi inspirado numa história real, o Brinquedo Assassino, o Chuck, ali de 1988, né? E essa história real que o inspirou, segundo esse site, aconteceu em 1896. Para você ver, né, como é que é produzido os filmes, né? Fred Krueger aí, baseado em histórias reais, Chuck baseado em história real, Exorcista baseado em histórias reais, muitos filmes de terror aí, né? Fazendo sucesso no mundo, baseado aí em fatos reais que você nem imagina coisas que aconteceram. Aqui no Brasil, para o Sander falar do boneco, né? Aqui no Brasil teve uma época que saiu uma conversa que a boneca da Xuxa andava sozinha, né? Então, não só a boneca da Xuxa, pra você ver como pode ser teoria da conspiração. Você pegava o vinil, o disco, né? Você não sabe o que é vinil, é um disco de música que colocava, você rodava ao contrário, sem um monte de frase satânica lá da Xuxa, né? E claro que isso aí foi mais um pouco de teoria da conspiração. A Ah, boneca mas tem, cara. Eu é, já vi esse vídeo aí do, do vinil aí, vários vinis é rodando ao contrário. E o que sai, cara, a ali. boneca da Angélica também, diz que andava com o pescoço, com a cabeça virada para trás. E tudo isso é verdade? Não sabemos se é verdade, né? O famoso bonecão da estrela, mas aquilo acho que era um defeito, né, da boneca. Quando baixava ela, fechava o olho e quando erguia, ela abria Não, mas um ela é só. assim mesmo, né? Eu acho que Ela é assim na mesmo. verdade, não, sim, ela era para abrir os dois olhos, né? Mas isso que Aham. assustava as crianças, porque a hora que erguia, ela abria um olho e ficava com o fechado. Acho que era um defeito mecânico, acho que não tem nada a ver com o espiritual, né? Mas, né, para você ver, existem coisas estranhas no nosso mundo. E Você hoje, acredita, se virar o vinil ao contrário, é, sai algumas coisas estranhas? não faça isso. Eu vou falar porque eu trabalhei muito com música, trabalhei muito com DJs. Caso você não saiba, eu faço produção musical, né? Qualquer música ou qualquer frase, qualquer coisa que você fale, você gire ao contrário, faça essa frase voltar, você escuta a coisa, se você não estiver preparado psicologicamente, você pode induzir o teu cérebro a ouvir uma coisa que você não queira ouvir, porque aquilo ali são notas musicais sendo rodadas ao contrário, né? Desde uma música, digamos lá, do Black Sabbath que faz heavy metal, até do Padre Marcelo que faz música gospel, você pode ouvir coisas ali que o teu cérebro vai te induzir a você ouvir coisas que você não quer ouvir. Então, como diz, você rodar uma música ao contrário ou qualquer uma fala. Se você pegar o nosso programa aqui e começar a rodar ao contrário, o teu cérebro já é induzido no momento a você ouvir coisas que você não quer ouvir. Então, cuidado se for fazer isso, né? Esteja preparado já com o que você possa ouvir, né? Mas que realmente saiu essa matéria, e tem vários jornais que você pegava o disco da Xuxa, a frase era negócio lá, louvemos a Satã, louvemos não sei o que lá, né? Agora, quando aparece a frase inteira, aí cuidado. Aí pode ser que esteja mensagens subliminares inseridas ali naquele contexto, né, Tinha Sander? uma banda, cara, também ali que você virasse ao contrário, ele apareceu na época. Nossa, ele parecia real, real mesmo assim, cara. Não sei qual que é a banda, uma banda antiga. Aí você virasse ao contrário ele também ali, aparecia frases inteiras, inteiras mesmo. Se você procurar na internet, existem várias, inclusive várias marcas e várias simbologias que usam de símbolos, né, para fazer a própria marca, né? Existem empresas, eu já vi, né? Existem empresas que usam o Yin e Yang. Se você não sabe o que é o Yin e Yang, é Deus e o demônio, é preto e o branco, o alto e o baixo, o bem e o mal. E esse símbolo tem em várias empresas, né? E pouca gente sabe o que significa isso. Existem outros tipos de simbologias que são usados em vários locais. Às vezes é tatuagem, a pessoa usa tatuagem e não sabe nem o que está usando,
sem saber o que que é aquilo, né? Né? Não sou contra, eu acho bonito pra caramba tatuagem, né? Só que eu penso assim, se você for fazer algo ou utilizar algo, procure saber a origem daquilo que você está fazendo, né? E hoje em dia a internet tem um campo vasto aí de simbologias que você pode saber praticamente quase sobre tudo, né? Se você der um filtro nisso ali, você consegue descobrir várias coisas ali, né, Sander? Exatamente. É. Exatamente. Hoje, o nosso podcast, nós falamos aí sobre um personagem dos filmes, Fred Krueger. Da onde Hum, surgiu essa história? Como que o escritor, o autor aí se baseou para fazer isso ir para o cinema? A gente comentou com vocês hoje aqui uma história bem bacana, uma história assim diferente mesmo. E para você ver como que funciona a mente ali do escritor de filmes, por exemplo. é. Uma pontinha que ele pegou ali de uma notícia, de uma reportagem que ele leu numa revista, já surgiu ali, a mente dele foi trabalhando já para ele criar todo aquele mundo, todo aquele cenário ali do filme do Fred Krueger, né? Escreva aí nos comentários se você sabia que o filme do Fred Krueger foi baseado em fatos reais. E todos esses filmes que a gente citou aqui, né? Como a gente Bas- falou, não a história toda, Exatamente, né? né? Não a história toda. Fred Krueger foi uma inspiração através daquele fio da meada, podemos dizer assim, de uma história que o autor leu numa revista, a partir dali que ele começou a contar. Mas o Fred Krueger mesmo não existiu. É. Foi apenas uma criação dele, mas através daquele ponto que ele leu ali, aquela reportagem, que daí sim surgiu a ficção, né? É. Eu vou colocar uma dúvida na cabeça do nosso telespectador, vamos falar assim, né? O Sander falou não existiu, né? A morte das pessoas que vieram lá do Camboja, dessa etnia Ramon, ah, conforme as pessoas iam morrendo, elas diziam que tinham o mesmo pesadelo. Uma pessoa, no pesadelo delas, perseguia ela no pesadelo, no sonho, e acabava matando. E elas fugiam porque essa pessoa queria matar. E geralmente as pessoas sofriam um ataque cardíaco e acabou morrendo. Agora eu não lembro, mas parece que foi em 18, 20 pessoas dessa família, dessa etnia lá, que acabaram morrendo, tendo os mesmos sintomas, né? Ah, será que o Fred Krueger existia já nessa época? Será que ele existia? Será que o autor realmente não sabia disso e acabou? O autor quis manter escondido? Não Não sabemos. sabemos, né? É lógico, esse é só, como diz, um pinguinho de mistério, né? Mas é muito Mistério. estranho o Craven ter essa ideia e acabar explodindo no planeta inteiro bilheterias de cinemas aí, né, Sander? Mistério. Aí, mas antes de acabar, como disse, antes de acabar o programa, eu só queria falar para você de novo, né? Curta a gente nas redes sociais, siga a gente no Spotify, Google, Deezer, na Google Podcast e Isso. pela Web Rádio Palmeira lá, né, Se Sander? inscreva no nosso canal. A cada semana trazemos um novo vídeo para você aqui no podcast Conectados SA, Ponta Grossa, estado do Paraná. Exatamente. E só querendo avisar você que logo, logo, né? Vamos ter um convidado aqui, que ele estava meio doente, era para vir antes, mas ele estava meio doente, né? Atendendo a pedido do Júnior, vai voltar aqui no programa, fazer mais uma participação. Ele que acabou abalando as estruturas. Caso você não viu o vídeo ainda, eu peço que você veja que o vídeo do Júnior já está ultrapassando 17 mil visualizações É do lobisomem. de lobisomem, ultrapassando, chegando a quase 2.000 curtidas, quase 4.000 compartilhamentos e chegando a um tanto de mais quase 500 comentários, né? Ele acabou, como eu disse, trazendo um conteúdo aí que acho que poucas pessoas sabiam e acabou mexendo com a estrutura aí do programa e atendendo. Algumas pessoas pediram até para ele voltar, né? E atendendo ao pedido, só ele melhorar um pouco mais, eu só peço um pouquinho de paciência de vocês, ele vai estar aqui no programa, dando mais informações sobre todo esse conhecimento
vamos falar assim, o culto que ele tem, né? Conversando e passando para vocês, tá ok? Exatamente. Tá? No mais, eu queria agradecer você que aguentou a gente até agora, você é um vencedor, tá? Siga a gente pelas redes sociais, esperamos contar com vocês aí no próxima semana com mais um podcast, né? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Beijo no coração e até a semana que vem, né, Sander? Isso. Aqui é Sander Williams se despedindo. Tudo de bom para vocês. Inscreva-se no nosso canal. É de graça, você não paga nada. Inscreva-se, comente, compartilhe, curta. Enfim, faça o que você quiser. O canal é para vocês, tá ok? Grande abraço. Até semana que vem um novo vídeo aí para vocês. Hoje esse vídeo aqui sobre Fred Krueger. Qual será o próximo vídeo? Qual o mistério que a gente vai trazer para você aqui no podcast Conectados SA? Até semana que vem. Até semana que vem. Até.